Vamos então para nosso encontro de projeto. Vamos falar sobre pesquisa bibliográfica. Nós já falamos, na semana passada foi bem interessante, porque o professor Bernardo teve presente, né? E falou sobre a ficha, a importância de preenchimento da ficha. Opa, alguém quer falar? O professor Bernardo disse que tentaria participar hoje também. Ah, então, se ele vier, beleza, eu mandei o link lá para o grupo dos professores. Quem quiser vir, é sempre bem-vindo. Então, como eu estava falando, na aula passada, ele mostrou a ficha de pré-projeto dele, você viu que está bem detalhado o que era importante. A gente, durante os nossos primeiros encontros, como tivemos poucos encontros, eu quis concentrar a nossa atenção no tema, no título e no problema, porque esses três são muito importantes para a gente dar início ao projeto. Mas foi bom ele ter mostrado, né, todos aqueles itens para que vocês tivessem noção, né? Aquilo que eu tinha falado, ele, na verdade, ele repisou, vamos dizer assim, né? Reafirmou. E uma coisa que é importante também, a gente vai ver aqui, acredito que aqui nessa aula, que nós já falamos, eu falei toda a aula, eu falo, né, e volto a repetir. Não adianta você querer falar de eu tenho aqui na minha frente, eu tenho uma estante na minha frente. Não vou falar dos potes, né? Não vou falar do que está pendurado na estante. Tem chave pendurada, tem isso aqui, tem celular aqui, tem uns negócios que guardam panelas. Não tem como eu falar de tudo que está na estante, né? O que eu preciso falar, eu posso escolher falar sobre alguma coisa que está na estante, eu posso escolher falar sobre a estante, a função da estante, eu posso escolher falar sobre a fita que está na estante, mas falar de todas as coisas que estão penduradas na estante não é possível, né? Sobretudo no trabalho que nós temos 15 páginas. Nosso trabalho é um artigo. Vocês não vão defender uma tese de doutorado. Então, né, é preciso entender que é necessário fazer um recorte. Já falei sobre isso, vou repetir. Recortar é escolher um ponto do seu trabalho para você desenvolver esse trabalho. Se você tiver um autor perfeito, né? Se já tiver um autor que você possa pesquisar, que fundamente a sua pesquisa, já está de bom tamanho. Você tem o seu tema, né? Tem a sua pergunta, né? E a pergunta, mais uma vez, é importante, os textos já mostraram para a gente, né? Que a pergunta é importante para a gente aprofundar, a gente começar a tentar responder, e a resposta vai ser a hipótese. Então, é, munido disso, já dá para fazer um bom trabalho. Então, não adianta ficar viajando, entendeu? E falar do universo. Não vai dar para falar do universo. Não vai dar. Né? Vai ter que ficar mais restrito a sua, vamos dizer assim, dando um outro exemplo, você vai se restringir ao seu quarto. Talvez a sua cama. Entendeu? Fazendo uma metáfora aqui. Então, vamos ao texto. Como delinear uma pesquisa bibliográfica? Etapas da pesquisa bibliográfica. Ele vai trazer aqui informações que, na verdade, a gente já, de alguma forma, a gente já ouviu e nós vamos relembrar. A pesquisa bibliográfica, aliás, antes de falar, de começar o texto, eu não sei se eu consegui indicar para todos vocês, mas eu tenho certeza que para muitos de vocês eu indiquei leituras. Então, todo mundo aí tem um livro, tem um artigo, tem alguma coisa para ler. Procura ler o que foi indicado para vocês. A partir dessa leitura, também ajuda a construir ideias, a formular perguntas, né? Inclusive a levantar hipóteses também. A pesquisa bibliográfica, como qualquer outra modalidade de pesquisa, desenvolve-se ao longo de uma série de etapas. Seu número, assim como seu encadeamento, depende de muitos fatores, tais como a natureza do problema, olha aí, problema aí, o nível de conhecimento que o pesquisador dispõe sobre o assunto, o grau de precisão que se pretende conferir à pesquisa, etc. Assim, qualquer tentativa de apresentar um modelo para desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica deve ser entendida como arbitrária. Então, ele já está dizendo aqui para a gente que não há modelos prefixados de como fazer uma pesquisa bibliográfica. Então, por exemplo, o que nós fizemos lá nos encontros iniciais, que eu indiquei leituras, é um caminho. Tanto é que os modelos apresentados pelos autores que tratam desse assunto diferem significativamente entre si. Nesse capítulo, procura-se apresentar o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica com base na identificação de etapas sucessivas. Logo,
O que se segue deve ser entendido não como um roteiro rigoroso que se deva seguir, sob pena de comprometer irremediavelmente o trabalho, mas sim como um roteiro, entre outros, elaborado com base na experiência de seu autor, cotejado com a experiência de outros autores nesse campo. Tivemos lá, né, o exemplo do professor Bernardo, que trouxe para a gente lá a ficha dele, e tem lá, né, a metodologia que ele segue. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser entendida como um processo que envolve etapas. Escolha do tema, nós procuramos fazer, né, cada um de vocês, a escolha do tema. Levantamento bibliográfico preliminar. Foi aquela indicação inicial que eu dei a vocês, né, citei, os assuntos que eu lembrava, assim, eu trouxe alguns artigos ou livros, e está lá no material 1, material 2, da parte de projeto de pesquisa e intervenção. Formulação do problema, né? Nós, nos encontros, a gente foi conversando e tentando levantar questões a respeito dos trabalhos de vocês. Elaboração do plano provisório do assunto. A elaboração do plano provisório é, na verdade, a ficha de pré-projeto. Busca das fontes e leitura do material. Aqui, mais uma vez, leitura do material que foi disponibilizado para vocês. Alguns já tinham, inclusive. Outros eu disponibilizei. E não precisa, para o que a gente está fazendo, não precisa vocês fazerem uma pesquisa bibliográfica extensa, não precisa. Né? Um livro que seja bacana, um livro e um artigo, 2 artigos, né? já está de bom tamanho para você ir construindo o seu texto. Fichamento. O fichamento, na verdade, é quando você lê o texto lá que foi indicado e você faz um resumo. Como é que se faz esse fichamento? Geralmente, como é que se faz? Você leu o parágrafo, já vou dar a palavra aí. Você lê o parágrafo e destaca as palavras principais de cada parágrafo. Você vai resumindo, 5 parágrafos, você resume lá em poucas palavras, você resume aqueles 5 parágrafos. Pode falar. Eu estou lendo o livro e todo capítulo que eu leio, eu sempre gosto de fazer, basear uma frase, bem pequenininho, um mini fichamento sobre o capítulo, só para ter uma ideia do que eu falo. Exatamente. Isso é muito interessante. Eu não tenho aqui... Acho que eu tenho aqui para exemplificar para vocês. Quando eu gosto de escrever à mão. Né? É uma coisa que aí cada pessoa tem um jeito de fazer o trabalho. Então, quando eu escrevo à mão, o que eu faço? Não sei se vai dar para ver aqui, mas eu tenho o texto e tenho a citação. Não sei se vai dar para ver, não sei se eu vou tentar chegar. Tem o texto, ó, aqui em cima tem uma citação. E aqui é o meu texto. Geralmente, eu faço isso à mão, deixo escrito. Todas as vezes que eu vou pesquisar com um assunto que tenha proximidade com o que eu já estudei, com o trabalho que eu já fiz, eu vou nas minhas fontes. E aí, esse autor aqui eu já usei, a citação que eu usei pode servir para um outro assunto que eu queira. Então, essa é uma forma também de você organizar o seu estudo. Quando você for fazer as suas anotações, deixa separadinho para quando você estiver lá na frente. Eu separei uma citação daquele trecho que eu achei interessante, eu anotei aqui. Então, você volta lá. Né? É uma forma de você organizar o seu estudo. Organização lógica do assunto e redação do texto. Aqui a gente está na nossa seara, né? Que é a construção do seu texto. Por isso que eu pedi para os meus orientandos escrever uma lauda e me mandar. Eu ainda não li, né? Assim, como é que eu vou fazer? Eu vou ler essa lauda e, às vezes, como foi dito na aula anterior pelo Bernardo, às vezes uma linha, às vezes um parágrafo já indica um caminho que você pode seguir. Ó, eu vou destacar aí, esse parágrafo que você tem que desenvolver. Esse parágrafo aqui vai, de repente, te dar 5 páginas, 4 páginas, se você for explorar essa palavra aqui, pesquisar sobre essa expressão que você menciona aqui. Então, a partir da escrita, né, se você escrever e mandar para o seu orientador, isso ajuda muito. Escolha do tema. Então, nós já falamos um pouquinho, mas vamos dar uma olhada nisso aqui. A pesquisa bibliográfica, como qualquer outra modalidade de pesquisa, inicia-se com a escolha de um tema. Nós começamos esse papo lá no início. É uma tarefa considerada fácil, porque qualquer ciência apresenta grande número de temas potenciais para a pesquisa. No entanto, a escolha de um tema que, de fato, possibilite a realização de uma pesquisa bibliográfica requer bastante energia e habilidade do pesquisador. Então,
uma coisa que nós também já mencionamos, né? O projeto TCC BRIC não é uma coisa assim, muito simplesinha, né? A gente está entrando num caminho mais sofisticado de pesquisa. Eu já mencionei isso, não é mais aquele modo de você coletar dados, dividir para os colegas, cada um fala uma coisa, não é mais isso, né? Você tem que se debruçar sobre algum texto, refletir sobre aquilo e trazer as suas impressões também no texto, né? É muito comum a situação de estudantes que se sentem completamente desorientados ao serem solicitados a escolher o tema de sua monografia de conclusão de curso ou dissertação de mestrado. Olha só, o texto aqui está se dirigindo a estudantes de graduação. Então, mais uma vez, né, gostaria de lembrar vocês que vocês estão sendo introduzidos a uma forma de se relacionar com conhecimento que vai ser cobrado de vocês lá na frente. Então, quando vocês chegarem lá, na graduação, vocês não estarão mais perdidos, como diz aqui o texto. É claro que o papel do orientador nessa etapa é de fundamental importância. Olha aí, com base em sua experiência, ele é capaz de sugerir temas de pesquisa e indicar leituras que auxiliem o aluno no desenvolvimento dos primeiros passos. Por isso que é importante você conversar com o seu orientador. Além disso, é capaz de advertir quanto à dificuldade que poderão decorrer da escolha de determinados temas. No entanto, por mais capacitado que seja o orientador, o papel mais importante nessa etapa do trabalho, assim como das demais, é desempenhado pelo próprio estudante. Então, aqui, olha só olha a atenção que ele chama para a gente, a responsabilidade de cada um de vocês. Então, aquilo que eu volto a repetir, o que eu falei no início, não adianta querer falar de muita coisa, não vai dar para falar de muitas coisas. Aliás, não é para falar de muitas coisas, é para escolher um ponto e ficar trabalhando aquele ponto ali, né? Então, o orientador vai te ajudar nisso, né? E, segue lá direitinho, leia isso aqui, porque o que você está falando tem a ver com esse texto aqui, vai te ajudar. Então, faça, né, o que ele é pedido, não fica viajando na maionese. Primeiramente, deve-se considerar que a escolha de um tema deve estar relacionada tanto quanto for possível com o interesse do estudante. Falei isso logo nos primeiros encontros. E na aula passada também. Escolhe alguma coisa que seja do seu interesse, para não ficar arrastando corrente e não ficar com a sensação de que não é capaz de fazer. Muitas das dificuldades que aparecem nesse momento decorrem simplesmente do fato de não apresentarem interesse pelo aprofundamento em qualquer dos temas com que tiveram contato ao longo do curso de graduação ou mesmo de pós-graduação. Mais uma vez, o texto está se dirigindo a estudantes de graduação. Aqui, vocês estão tendo a oportunidade, né, de fazer isso sem essa pressão, né, vocês escolhem o tema de vocês, o interesse de vocês, escolhem o professor com quem vocês vão trabalhar na orientação. Então, tudo, né, é de acordo com a escolha de vocês. Por isso que é importante valorizar isso. Para escolher adequadamente um tema, é necessário ter refletido sobre diferentes temas. Assim, algumas perguntas poderão auxiliar nessa escolha, tais como: quais os campos de sua especialidade que mais lhe interessam? Aí, como o texto aqui está vinculado e está se dirigindo a estudantes de graduação, qual foi a minha abordagem para vocês? Procure escolher um tema, né, um assunto que esteja vinculado à escolha da sua carreira na graduação, né? Não necessariamente, mas seria desejoso que você fizesse essa escolha, já fizesse né, fazer direito, então, uma coisa que tem a ver com direito, vou fazer medicina, né, vou fazer comunicação, vou fazer odontologia, então alguma coisa que esteja atrelado ao que eu aprovo, né, a carreira que eu estou escolhendo. Assim, algumas perguntas poderão auxiliar, né? Quais os temas que mais o instigam? O que mais te interessa? É uma pergunta que está na tua cabeça, né? De tudo que você tem estudado, o que lhe dá mais vontade de se aprofundar e pesquisar? Né? No caso a gente está no ensino médio, os assuntos que você estudou ao longo, né, do primeiro e segundo ano, né, e mesmo no terceiro ano, o que né, te move, né? O que te dá faz te perguntar, né? O estudante não pode, para seu próprio bem, esperar que o orientador determine o tema da pesquisa. Falamos isso numa aula. Falei, olha, não vamos mais trabalhar com aquilo. Você estuda, você vai pesquisar isso, você vai pesquisar. Não é mais isso, né? A tarefa de realizar uma monografia ou dissertação por si só é bastante árdua, mesmo para os que estão motivados pela busca do conhecimento.
Logo, pesquisar a respeito de um assunto pelo qual se tem pouco ou nenhum interesse pode tornar-se uma tarefa altamente frustrante. Então, ela está querendo dizer aqui, ó, se você não escolher alguma coisa que tenha relação com o interesse seu, isso pode vir a criar uma frustração, né? E ficar com aquela sensação de que não tenho capacidade, não consigo, né? E não é nada disso. Né? Ele está querendo mostrar para a gente, se a gente procura alguma coisa do nosso interesse, as possibilidades de avançar são muito maiores. Não basta, no entanto, o interesse pelo assunto. É necessário também dispor de bons conhecimentos na área de estudo para que as etapas posteriores da monografia ou dissertação possam ser adequadamente desenvolvidas. Quem conhece pouco dificilmente faz escolhas adequadas. Isso significa que o aluno só poderá escolher um tema a respeito do qual já leu ou estudou. Aqui ele tá sendo um pouco rigoroso demais, né? No nosso caso, o que eu indico é mais ou menos, repito, procure cercar o seu objeto de estudo, né? Fazer um recorte bem interessante para você não ficar perdido, não ficar com essa sensação de que não consegue fazer. Né? É importante que você pense sobre isso e converse sobre isso com o seu orientador. Escute o seu orientador. Se seu orientador disser, olha, não dá para escrever, vamos por esse caminho aqui, não dá para ir por esse. Né? O texto inicial falou, o orientador é importante, né? Para fazer esse caminho, como o guia, né? Mas você também é importante, porque você é que vai alimentar o trabalho. Cabe ressaltar também que é muito frequente a escolha de temas amplos e complexos, que exigem volume de trabalho muito superior ao que será possível realizar no tempo proposto aqui. Ó. É uma postura muito comum que, em geral, decorre de certa dose de onipotência dos pesquisadores iniciantes ou da falta de conhecimento da literatura da área. Assim, o papel do orientador torna-se decisivo nesse momento. Olha só, de novo aqui, ele está falando para a gente aqui, você tenha tranquilidade e, por favor, faça um recorte no seu projeto, porque não adianta fazer um trabalho amplo e complexo, porque ele não vai caber em 15 laudas, não vai caber. Então, um autor e um assunto, entendeu? No máximo 2 autores, se você quiser fazer uma contraposição, mas não dá para fazer uma miscelânea. Né? O texto está perfeito aqui para o que eu quero falar hoje. Levantamento bibliográfico preliminar. Acho que isso aqui a gente não vai precisar ler, porque o levantamento bibliográfico preliminar, no nosso caso, ele, de certa forma, já foi feito quando eu disponibilizei o material para cada um de vocês. Né? Aqueles que eu encontrei. Vamos ver aqui mais para baixo. Formulação do problema, vamos dar uma lida rapidinho, porque a gente relembra, né? Opa, pode perguntar, Kézia. Desculpa, eu não consegui entender. O senhor estava falando sobre um único autor. Só pode citar um autor só? Não. O que eu estou querendo dizer, a fundamentação teórica, se você tiver um autor, um bom autor, já é o suficiente para a fundamentação teórica. É lógico que você pode citar outros autores. Né? Você pode citar outros autores. O que eu estou querendo dizer é bom. Não, tá tranquilo, você me dá a oportunidade até de esclarecer isso. Primeiro, uma fundamentação teórica para você, né, fundamental o seu trabalho. E uma outra coisa é fazer o recorte do seu assunto. Não ficar, entendeu, Kézia, viajando. Vou falar, como eu dei o exemplo aqui, eu estou com uma estante aqui na minha frente, eu não posso falar de tudo que está na minha estante. Eu posso falar da estante, da função dela, ou elencar um elemento que está dentro da estante. Mas eu não posso falar da estante, da função dela, de todas as coisas que estão na estante, entendeu? Isso não é exequível. Entendi, obrigada. Nada. Então, é isso que eu estou querendo chamar a atenção para cada um de vocês. Formulação do problema. Espera-se que, ao final do levantamento bibliográfico preliminar, o estudante esteja em condições de formular um problema de pesquisa. A gente fez ao contrário. A gente começou a pensar no problema a partir de um tema e um título, e depois, vocês agora estão tendo contato com material de leitura. O que, como já foi considerado, não constitui tarefa das mais simples, né? Formular um problema. Cabe, entretanto, fazer algumas considerações de ordem prática que são bastante relevantes. Numa tese de doutorado, requer-se originalidade. Isso significa que o problema identificado deve corresponder a uma lacuna no conhecimento da área.
e que o trabalho deve ser inédito. No nosso caso, o trabalho de vocês não precisa ser inédito, né? Foi até a Kézia e a Kathleen falaram sobre isso. A gente está mais ou menos no mesmo tema, né? Da criança. Problema nenhum, né? Problema nenhum. O mesmo não é requerido numa dissertação de mestrado. Estou falando a diferença entre mestrado e doutorado. E muito menos numa monografia de conclusão de curso. Qualquer que seja, porém, a natureza do trabalho requer-se a tomada de uma série de cuidados na formulação do problema. Já foi ressaltado no capítulo anterior que não existem regras claras, falamos sobre isso, que possam ser aplicadas invariavelmente nesse processo de formulação do problema. É uma questão de criatividade, tem a ver com o processo de criação, né? Algumas perguntas, no entanto, poderão ser úteis para avaliar em que medida o problema proposto está em condições de ser investigado. Então, aqui ele dá umas dicas, né, para quem ainda está aí com dificuldade de levantar um problema. Aqui tem umas dicas interessantes. Ó, o tema é de interesse do pesquisador, já falamos sobre a importância do interesse. O problema apresenta relevância teórica e prática. Ele tem é importante, isso vai alcançar pessoas, ou tem interesse para além de mim mesmo, né, para além da escola. A qualificação do pesquisador é adequada para seu tratamento? Isso aqui não vale para a gente. Existe material bibliográfico suficiente disponível para o seu equacionamento e solução? Esse material que foi disponibilizado para mim dá conta do que eu estou querendo falar? O problema foi formulado de maneira clara, precisa e objetiva? Nós vimos, né? Além dos encontros que nós tivemos, né? Na semana passada teve o exemplo do professor Bernardo, estava claro e preciso ali o problema dele. O pesquisador dispõe de tempo e outras condições de trabalho necessárias ao desenvolvimento da pesquisa? Essa questão aqui é muito importante, porque você precisa organizar um tempinho, né, para fazer a sua leitura e para fazer a sua escrita. Vai atrapalhar o estudo do Enem. Mentira. Só vai atrapalhar se você ficar tudo disperso. Se você separar, nesse horário, nesse dia aqui, segunda-feira de manhã, estou dando um exemplo, tá, gente? Segunda-feira de manhã, de 9 às 10 ou de 9 a meio-dia, é o tempo que eu tenho, que eu vou separar para fazer o meu TCC. Vou ler, vou fazer um fichamento e vou escrever alguma coisa. Toda segunda-feira, né? Ou terça-feira. Se organizar, dá para fazer. Se você se organizar em todas as coisas, dá para você estudar para o Enem e ainda dá para ajudar em casa. Somente a partir do momento em que o pesquisador tem uma ideia clara daquilo que pretende fazer a respeito do assunto escolhido é que está em condições de iniciar seu trabalho. Nesse caso aqui não vale para a gente, porque a gente pode... é como se a gente estivesse trocando a roda durante o movimento do carro. A gente pode fazer isso. Fala, Marcelo. É só uma dúvida. Cada capítulo precisa fazer quantas páginas, cada capítulo? Então, o artigo todo, no máximo 15 laudas. Uhum. Então, se você quiser separar 5 páginas para cada capítulo, né, pode ser, né, mas você pode também distribuir em quantidades diferentes, né, dentro desse total aí. Uhum. Beleza? Qualquer tema pode ser estudado por diferentes perspectivas. Mais uma vez, o exemplo da Kézia e da Kathleen. Elas estão falando de criança, mas em perspectivas diferentes. Considere-se, por exemplo, o trabalho feminino. Esse tema pode ser estudado por diferentes enfoques: econômico, político, social, antropológico, jurídico, biológico, psicológico. Suponha-se, então, que um pesquisador tenha decidido estudar o trabalho feminino do ponto de vista social. Aí ele vai elencar aqui uns pontos, né, para a gente visualizar o que seria isso. Identificar reações dos grupos organizados de mulheres a barreiras impostas para a ascensão e suas funções. Acho que tem eu não sei, eu não estou lembrando agora, mas tem uma aluna que ia fazer sobre a situação da mulher negra, né? Era Jéssica. Isso. A solidão da mulher negra. Exatamente. Então, em que enfoque é antropológico, é sociológico, né? É político, né? A formulação do problema, assim como a especificação dos objetivos, pode ressaltar uma longa etapa no processo de pesquisa, embora tenha sido definido que essa etapa segue-se ao levantamento bibliográfico preliminar. Nem sempre se observa a nítida separação entre as duas etapas. Então, ele está falando aqui que as coisas se misturam. Você não tem, né, tudo separadinho, bonitinho, né? Uma etapa está misturada com a outra. Nós estamos fazendo em ordens diferentes.
O que geralmente ocorre é que, em algum momento, um problema é provisoriamente formulado, mas uma posterior consulta à literatura poderá contribuir para a sua reformulação. Eu falei isso também nos primeiros encontros. O que nós estamos fazendo aqui, título, tema e problema, pelo menos o título e o tema pode ser provisório. Né? Ao longo da sua trajetória, da sua conversa com o seu orientador, você pode mudar o seu título, né? O seu tema, não tem problema nenhum. O que interessa aqui, o que eu fixei bem a atenção de vocês, é no problema. A problematização seria o mais interessante para poder dar início ao trabalho. Fica claro que o levantamento bibliográfico é de fundamental importância para a formulação do problema de pesquisa. Todavia, por si só, ele é insuficiente. Está vendo aqui? Então, nós partimos do problema. É óbvio que agora, quando vocês têm contato com a literatura, vai se adensar ou pode modificar um pouco o problema para melhor chegar na questão que vocês querem. Requer-se a reflexão crítica acerca dos assuntos estudados, de forma tal que seja possível identificar controvérsias entre os diferentes autores. Viu aqui? Se você traz dois autores, um que fala a favor do que está falando e um que fala contra o que você está querendo defender, você pode fazer uma contraposição. O autor tal fala, por exemplo, tem um autor que defende a flexibilização do porte de armas. Qual outro autor que fala contra? E aí você não é só a sua opinião, você faz uma demonstração sobre o assunto, né? Os prós e os contras sobre a flexibilização do porte de armas. Estou dando um exemplo aqui, né? De tal forma que seja possível identificar controvérsias, diferentes autores, identificar abordagens teóricas relevantes para o estudo do fenômeno. Se possível, optar por uma abordagem teórica capaz de fundamentar o trabalho. Nesse sentido, torna-se importante discutir esses assuntos com o orientador, com pessoas mais experientes no assunto e também com os colegas, já que estão envolvidos com problemas semelhantes. Os seminários nos cursos de pós-graduação são eventos privilegiados para isso. Teremos, se vocês depois puderem lá conferir o nosso calendário, nós teremos essas aulas, né? Na verdade, a apresentação do primeiro capítulo vai ser uma roda de conversa, né? Cada um de vocês vai falar sobre o que fez, o que está pesquisando, como está produzindo o primeiro capítulo, e isso aí já é material para cada um conversar sobre, apreciar o projeto do outro, né? E ajudar os colegas, uns ajudando os outros. Porque quando você vai falar do seu projeto, um outro colega pode falar, mas não ficou muito claro aqui. Lohane, o que você falou, pode falar um pouco mais sobre isso, porque não ficou muito claro para mim. Pedro, você escreveu isso aqui, mas eu não entendi. Isso ajuda a gente a rever, né, aquilo que a gente já fez. Bom, isso aqui eu vou pular. Vou pular. Obras de referência. Não, vou pular. Dissertações, análise científica, vou pular. Periódicos, vou pular, porque são as fontes bibliográficas que ele está colocando aqui. Se depois vocês quiserem dar uma olhada, o livro está lá em materiais. Localização das fontes. Vamos ver aqui se tem alguma coisa interessante aqui. Não, esse aqui vocês podem ver depois se quiserem. Espera aí. Obtenção de material, divulgação de obra. Essa aqui também, leitura do material. Vamos ver se isso aqui pode interessar. De posse do material bibliográfico, tido como suficiente, passa-se a sua leitura. Embora seja tarefa das mais corriqueiras no mundo contemporâneo, convém que sejam feitas algumas considerações sobre esse tópico. Então, a importância da leitura do material bibliográfico. Olha aí. Primeiramente, há que se considerar que a leitura de um livro ou qualquer outro impresso se faz por razões diversas. Pode ocorrer que a leitura se dê por simples distração ou com o objetivo de apreender seu conteúdo com vista na aplicação prática ou avaliação, ou ainda para a obtenção de respostas a problemas. Então, tem maneiras de você fazer a leitura. Como os objetivos das diversas leituras variam, naturalmente também variam os procedimentos e as atitudes requeridas. A leitura que se faz na pesquisa bibliográfica deve servir aos seguintes objetivos. Então, atenção. Identificar as informações e os dados constantes
do material impresso. Então, existem dados ali que podem te ajudar na elaboração do seu texto. Estabelecer relações entre as informações e os dados obtidos com o problema proposto. Então, você levantou um problema. Identificar o que está ali para você que tem relação com o problema que você fez, uma pergunta que você fez. Analisar as consistências, analisar a consistência das informações e dados apresentados pelos autores. Por isso que é importante uma boa fundamentação teórica. Escolher um bom autor, né, já está 50% do caminho, né, andado. Muito já se escreveu acerca dos procedimentos e das atitudes a serem adotadas na leitura do material para pesquisa bibliográfica. Alguns autores chegam mesmo a elaborar alentadas taxonomias, organizações, né, do tipo de leitura. Como, por exemplo, essas taxonomias são derivadas fundamentalmente da experiência, sem o suporte de teoria suficiente de abrangência, o melhor será considerar apenas alguns tipos básicos de leitura que caracterizam a pesquisa bibliográfica. Cabe lembrar que esses tipos aqui apresentados não são mutuamente exclusivos nem exaustivos. Pode ocorrer que determinada leitura, ao se iniciar, seja identificada como de determinado tipo e, em seu desenvolvimento, passe a assumir características de outro. O que precisa ficar claro é que, embora seja desejável certo grau de sistematização do processo de leitura, essa não pode ser prejudicada por normas muito rígidas, sobretudo quando a justificativa das normas não considera adequadamente as diferenças individuais. Então, o que ele está falando aqui, na verdade, foi o que eu falei logo no início, ou que o Marcelo até citou aí, que ele gosta de sempre fazer uma anotação em cada capítulo que ele vai lendo. Né? Se cada um de vocês puder fazer isso, leu uma coisa, achou interessante, separa, que tem a ver com a tua pergunta, separa aquele trecho, sublinha o trecho, marca, entendeu? Porque aí você volta nele ali para poder usar como citação. A classificação dos tipos de leitura aqui proposta é a que considera 5 tipos cuja ocorrência se dá em função do avanço. Os tipos de leitura, ó. Leitura exploratória. Aí eu faço essa leitura aqui, que já está na nossa hora, e aí eu deixo para perguntas e comentários de vocês. Leitura exploratória. Essa é uma leitura de material bibliográfico que tem por objetivo verificar em que medida a obra consultada interessa a pesquisa. Então, você vai explorar ali, né? Você faz uma leitura de exploração para ver se aquilo tem a ver ou não. A leitura exploratória pode ser comparada à expedição de reconhecimento que fazem os exploradores de uma região desconhecida. É feita mediante o exame de folha de rosto, dos índices de bibliografia, notas de rodapé. Também faz parte desse tipo de leitura o estudo da introdução, do prefácio. Ali no prefácio você já tem uma ideia de se vai te ajudar ou não. Mesmo no sumário você vê, né, os capítulos, quais os capítulos daquele, se for um livro, né, que pode te interessar. Eu indiquei para a Kathleen um livro e falei, lê essa introdução aqui e o primeiro capítulo. Só isso aqui, introdução e primeiro capítulo, já vai ajudar você a fazer o seu primeiro capítulo. Leitura seletiva. Após a leitura exploratória, aí aqui seria uma segunda leitura, aí é mais, né, mais específico. Após a leitura exploratória, procede-se a sua seleção, ou seja, a determinação do material que de fato interessa a pesquisa. Para tanto, é necessário ter em mente os objetivos da pesquisa, de forma que se evite a leitura de textos que não contribuam para a solução do problema proposto. Por isso que, mais uma vez, eu lembro a vocês o contato com o orientador e você fala, olha, o que eu devo ler para avançar no texto? Porque não adianta você ler tudo. A gente não tem tempo para ler, de repente, um livro completo. Se você for ler um livro completo, acho que assim, né, um capítulo vai te ajudar. Né? Não precisa você ler todo esse livro, porque não vai dar. Né? A leitura seletiva é mais profunda e exploratória, todavia, não é definitiva. É possível que se volte ao mesmo material com propósitos diferentes. Aqui eu lembro que, por Pedro, eu tenho um livro de uma amiga nossa, Bia Bedran, e eu indiquei para ela, lê o 3º capítulo desse livro aqui, e o 2º e 3º capítulo desse livro aqui. Lendo esses 2 aqui, e o livro que você tem lá, que é sobre o tema que você está querendo desenvolver, já é o suficiente, né, para poder desenvolver seu texto. Leitura analítica. A leitura analítica é feita com base nos textos selecionados. Embora possa ocorrer a necessidade de adição de novos textos e a supressão de outros tantos, a postura do pesquisador nessa fase deverá ser a de analisá-los como se fossem definitivos. Então, de posse se o teu orientador te indicou um livro
ou um artigo, né, e falou para você, ó, isso aqui é muito, muito importante, se concentra aqui nessa leitura, fazer leitura analítica desse material que o teu orientador te indicou. Vamos seguir aqui. Leitura interpretativa. Na verdade, eu acredito, né, que todas essas leituras que eu estou falando aqui, elas, de certa forma, elas vão se misturando, porque quando você faz uma leitura analítica, você está interpretando também e está explorando ao mesmo tempo. Essa constitui a última etapa do processo de leitura das fontes bibliográficas. Naturalmente, é a mais complexa, já que tem por objetivo relacionar o que o autor afirma, como um problema para o qual se propõe uma solução. Na leitura interpretativa, procura-se significado mais amplo aos resultados obtidos com a leitura analítica. Enquanto nessa última, por mais bem elaborada que seja, o pesquisador fixa-se nos dados. Na leitura interpretativa, vai além deles, mediante sua ligação com outros conhecimentos já obtidos. Então, aqui, olha que coisa interessante. Depois que você fez lá a leitura exploratória e analítica, a interpretativa vai te dar possibilidades de fazer relações com algum outro autor, né? Com algum outro texto. É isso que ele está falando aqui. Vai ampliar o teu trabalho. Isso, ampliar o teu trabalho, não quer dizer que você vai escrever mais. O que eu estou querendo dizer é que o que você estiver escrevendo, você pode trazer um outro autor. Nesse momento, você pode, o outro autor também fala sobre isso. O outro autor fala contra isso, né? Vamos terminando aqui, peraí. Bom, eu acho que esses tipos de leitura, acho que já tá bom já para a gente bater um papo rapidamente. Então, acho que deu para compreender. Vocês ficaram com quer fazer uma pergunta, um comentário? Porque hoje o que eu queria trazer é essa importância da pesquisa bibliográfica, que, na verdade, vocês já estão nessa fase de ter contato com o material, né? E também essa questão do recorte do assunto, né? Não ficar viajando na maionese, porque não vai dar para viajar. Pergunta aí, Kézia. Fala, Marcelo. Não, eu tô com essa dúvida. Eu tô com essa dúvida sobre as páginas e as laudas, né? Eu acho que eu falta aula sobre a função das laudas e das páginas, né? Que eu tô um pouco perdido nisso. Por mais que eu esteja escrevendo, aí eu tô querendo logo começar a escrever o capítulo 1, sim, mas eu quero tomar direção para não ficar quando eu falo assim, uma lauda é uma página. Uma lauda, uma página inteira. Uhum. Isso é uma lauda. Sim. O nosso trabalho será feito de 15 laudas. Entendeu? Sim. Mas é só um termo técnico para dizer a quantidade. Por isso que eu falei assim, escreva uma lauda inteira, porque quando eu for fazer a leitura da lauda de vocês, eu vou identificar nos parágrafos, nas frases, o que vocês vão ter que fazer. Autores que podem estar ligados a esse trecho, entendeu? E aí vai encaminhando. A partir disso, vai encaminhando vocês para a construção do texto de vocês. E, por exemplo, como eu falei no início, né? No primeiro parágrafo, eu posso identificar de repente e falar assim, Marcelo, nesse primeiro parágrafo aqui, tem elemento suficiente para você escrever 4 páginas, 4 laudas, entendeu? E tem um certo limite de linhas, né? As páginas. Ou não? Sim, acho que são 30, não sei, agora, assim, de cor, assim, eu não sei, acho que são, numa lauda, acho que são 30, se não me engano. Não vou saber te falar agora, mas eu posso depois te falar. Tem limite de página e limite de capítulo também? Dentro de 15 laudas, os capítulos, vocês podem, aí, né, cada orientador vai conversar com vocês podem fazer, por exemplo, o primeiro capítulo de 3 laudas, o segundo capítulo de 5, e o terceiro capítulo, né, quanto falta para 15, entendeu? Não precisa ser 5, 5, 5, entendeu? Então, as laudas são meio que uma formação de 10 para inserir nos capítulos? Não entendi? Então, as laudas meio que são uma formação de 10 para inserir nas páginas dos capítulos? Pode ser. Isso você pode interpretar dessa forma, né? Pode interpretar dessa forma. Mais perguntas? Hoje foi mais assim, né? Foi mais informativo, assim, né? Sim. Mas eu tô disponível aqui ainda. Temos ainda mais uns 15 minutos aí para perguntas e comentários.
Como é que vocês estão aí no trabalho de vocês? Sem ser os meus, porque eu não respondi os meus ainda. Então, é isso que eu tava. É isso que eu queria saber da galera que tava com você, né, professor? Tipo, eu, Pedro, a galera. Eu Então, fiquei até curioso. hoje Eu eu vou fiquei, ler, hoje eu vou ler o texto de vocês e vou é, até amanhã eu dou uma resposta. eu fiquei curioso, porque o meu é mais. Eu tenho um texto lá, mas o meu é mais a imagem em si, para poder a pessoa olhar a imagem. Eu tenho Sim, mas imagem que você diz praticamente tudo. Porque o meu trabalho é sobre. não. Aí que tá. Não. Você vai ter que falar sobre as imagens. Eu falei sobre. Sim, ela diz tudo. Eu entendo que você diz que a imagem diz muitas coisas. Mas é justamente, talvez esse seja, justamente, Daniel, o seu material para desenvolver o seu texto. Né? Eu escrevi um pouco mais ou menos na aula, eu dei uma treinada, que deu uma treinada lá. Sim. Eu vou te responder, fica tranquilo. Tranquilo. Vamos lá. Eu estou querendo que as pessoas, O alunos meu, que não sejam meus orientadores, o orientandos. meu, a professora Juliana, ela me indicou um PDF Sim, de 1000 e poucas páginas, mas ela falou quais eram as páginas que ela queria. sim, E ajudou bastante. Ela mandou fazer resumo e eu fiz. exatamente. Então, tá de acordo com o que eu acabei de ler aqui, né? Sobre pesquisa bibliográfica. Você vai ter um texto, né? Um PDF, um livro, alguma coisa assim, mas você não vai ler tudo, né? Você vai ter lá essas leituras aí, né? A exploratória, analítica e interpretativa. Essas três ações acontecem quando você vai estudar. Mais uma vez, quando você está estudando para o TCC, lendo o seu texto, né? Com o horário separado, organizado, para não ficar viajando, você também está estudando para o Enem, né? Interpretar um texto, elaborar o seu texto, né? Você está estudando para outras coisas também. Você está se aprimorando, está se capacitando para uma outra atividade também, né? As coisas não estão desvinculadas, gente, tá? É importante a gente ter isso em mente. Que a pessoa fica falando, não, eu estou muito concentrado no Enem. O que você está fazendo aqui está vinculado ao que você vai fazer no Enem. Porque a leitura da prova do Enem, ela é investigativa, analítica e interpretativa. Se você não souber interpretar o texto que está lá no Enem, como é que você vai fazer? Verdade ou mentira? Verdade. Então, as coisas elas andam juntas. Elas andam juntas. O TCC não é para atrapalhar, né? Quando alguém disser para vocês, não, porque eu estou muito atarefado. Geralmente, quem fala que está muito atarefado, né? Se você se organiza, você consegue dar conta das coisas. Quem organiza os horários consegue fazer o que tem que fazer, ainda sobra tempo para fazer outras coisas. Agora, quem não se organiza, quem não organiza o horário, fica realmente perdido, porque não sabe nem o que não fez. Não sabe o que não fez. Eu Entende? até comentei lá no pré sobre o fato de eu acho que o João Vitor, não sei se você conhece um colega da minha turma, ele Sim. falou, eu não vou fazer o TCC porque tô em ano de vestibular e tal. Só que aí depende também muito da rotina e da pessoa, assim. Tipo, eu prefiro fazer porque eu quero sentir um gostinho, assim, da universidade, né, através do TCC, e porque eu acho que vai me auxiliar muito na redação do Enem, né? Por Sim. mais que não tenham competências, estruturas parecidas, o fato de você exercitar a escrita auxilia muito na redação. Você vai identificar, quando você estiver fazendo o texto do TCC, as ferramentas que a Daniela fala para você lá das competências, você vai identificar. Uhum. Você vai identificar. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, sempre falei isso para os alunos, né? Você fala que está. Eu estou muito atarefado. Você fala aqui no CB Sim. que está muito atarefado com as aulas do pré-vestibular. Aí você chega lá no pré-vestibular e fala, poxa, não vou conseguir fazer porque eu estou muito atarefado com os negócios do CB. Então você não faz nem lá nem cá, entendeu? Então, a sugestão é organize-se. Organize-se, que aí você consegue fazer tanto as tarefas do CEBRIC quanto as tarefas do seu pré-vestibular. É possível. Né? Sobretudo quando a gente não trabalha. Assim, não tem um outro trabalho, né? Nosso trabalho é o estudo, né?
E o meu próprio pé, a gente fala mesmo que a galera que tá no terceiro ano, porque tem gente que, sei lá, tá 30 anos, tem 30 anos, mas também tem a galera que tá no terceiro ano. Que é pra gente dar a prioridade não é o pré, porque o pré, querendo ou não, ele vai lá e dá aula de novo. Né? A gente não adianta a gente querer estudar pro Enem e não passar na escola, que senão a gente não vai pra Exato. universidade, né? Isso é uma coisa que você falou muito bem, Marcelo. Se não passar no terceiro ano, você não vai poder entrar na graduação. Isso é muito, né, muito importante. Então, como eu falei, nas aulas de arte, por exemplo, eu estou tentando trazer questões do Enem para as aulas, para justamente, né, ajudar também. Na prática. Porque não adianta você ficar ansioso com o pré-vestibular, aí estuda o pré-vestibular, sei o que, faz as matérias lá, né, e aí não consegue passar ou fica preso aqui por alguma coisa aqui no terceiro ano, Uhum. não adianta. Então é isso, meus queridos. Alguma pergunta a mais, comentário? Vamos lá, que estou à disposição. Então, para os meus orientandos, hoje, se Deus quiser, eu pego o texto, vou ler cada um e devolvo. Por favor, quem não mandou, manda para aquele e-mail que eu pedi para vocês. E responde sempre o mesmo e-mail, por favor. Não ficar Celso, aí você vai mandar pra gente uma correção, uma marcação pelo grupo ou no privado? Não, então, pelo aquele e-mail que vocês mandaram, eu vou tentar responder por ali e eu espero que eu consiga fazer um comentário. Geralmente, quando você abre o Word, vai vir um comentário do lado, sim. Beleza. Falou? Falou. Então é isso, meus queridos. Até segunda. Até, Fala, Celso. Valeu. Valeu, professor.